Nós vamos agora ouvir o representante da área da indústria. Quem vai nos falar vai ser o Alexandre Vilela. O Alexandre ele é engenheiro ambiental, mestre em engenharia urbana pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente está coordenador regional de meio ambiente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Representa o setor no Conselho Nacional de Recurso Hídrico, no Conselho de Recurso Hídrico de São Paulo e em diversos colegiados estaduais e federais desde 2017. Cumpre mandato na coordenação da Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico dos comitês PCJ, tendo, entre outras atribuições, a gestão das descargas do sistema Cantareira. Também é docente em cursos de graduação e pós-graduação na área de engenharia, segurança de barragens e MBA em gestão empresarial. Alexandre, contigo. Muito obrigado. Muito obrigado, Firmino. Muito bom dia, senhoras e senhores. Agradecer e cumprimentar meus companheiros de mesa, em especial aos palmeirenses. Mas trazer um pouco aqui a visão da indústria, sobre essas questões. E principalmente aprender a desaprender e reaprender. É isso que a gente faz todos os dias nos comitês de bacias, e as mudanças climáticas, mais do que nunca, nos obrigam a desaprender e reaprender uma nova forma de produzir, uma nova forma de fazer, gestão, ou no caso da indústria, um produto. A indústria olha para essa questão dos recursos hídricos, evidentemente, como usuária de água, que e, claro, participante do sistema. A indústria acredita no sistema nacional que está aí. É claro que ele pode ser aperfeiçoado. Hoje a gente tem quase, no país, cerca de 600 representantes da indústria espalhados pelos conselhos, pelos comitês de bacias, mas também colocar a indústria aqui à disposição. A indústria é usuária de água, mas também é aquela que pode ajudar a desenvolver uma série de tecnologias, uma série de produtos, uma série de serviços, de equipamentos de uso mais eficiente da água. Então, também a indústria está à disposição do sistema de recursos hídricos para apoiar essas soluções e desenvolver tecnologias de uso mais eficiente da água e tantas outras frentes. Bom, trouxe aqui algumas breves considerações. A primeira delas, acho que o Everton na abertura ontem colocou muito o quanto o Estado do Paraná usa os seus recursos naturais na geração de emprego, e acho que os colegas que me antecederam trouxeram isso também de uma forma muito clara, o quanto água e emprego é uma relação bastante siamesa. E o quanto água e o nexo segurança hídrica, segurança econômica, alimentar e energética são fundamentais, são pilares fundamentais, principalmente para um país que quer e precisa religar aí as turbinas do desenvolvimento e fortalecer o desenvolvimento sustentável cada vez mais presentes, se colocando como o player mundial que sempre foi, de boas práticas e bons cases nessa área da sustentabilidade. E aí trazer um pouco também, a Malu acho que colocou um pouco de aprendizados, alguns legados da crise para o setor industrial, claro, para a sociedade como um todo, porque não existe solução boa que seja boa para a indústria e não é boa para a sociedade. Se é boa para a sociedade, naturalmente para a indústria, essa solução tem um papel importante. Mas um primeiro aspecto que marcou muito a gestão das crises hídricas, principalmente da escassez, é olhar um pouco a cadeia de valor. Quando eu falo de cadeia de valor, eu estou falando basicamente da planta industrial, mas estou falando dos clientes. Porque não adianta eu produzir sabão em pó se o cliente não tem água para lavar a sua roupa. Então, se o cliente passar por escassez, por exemplo, a indústria sofre as consequências. Do mesmo jeito, o fornecedor. Se eu não tenho um fornecedor numa região de alto risco hídrico, também coloca em negócio. Então, não basta ter água na planta, é olhar a cadeia de valor como um todo e, de maneira geral, a indústria tem apoiado e tem fomentado essas cadeias, tanto de fornecedores, cadeia logística e essas questões todas. E o tema da resiliência, o Firmino colocou um pouco dos protocolos. O Japão, que talvez seja um dos países mais preparados para lidar com terremotos.
E ele não enfrenta o terremoto, ele convive com o terremoto e principalmente levando informação para as pessoas do que fazer, né? Então, essa questão da resiliência, o papel do sistema, né, da comunicação, os comitês se aproximando cada dia mais da sociedade, do cidadão, nós entendemos também como algo bastante importante. E por fim, também um dos grandes aprendizados, né, além da redundância de mananciais, né? Falar em redundância na área médica, na área de aviação, é como respirar, mas na área de recursos hídricos é um termo relativamente novo. Quando a gente pensa em redundância de oferta, né? Nem sempre é fácil, e sempre fica aquela pergunta: quem paga a redundância enquanto ela não está sendo utilizada? A sociedade, de alguma forma, né? Então, que tipo de redundância os próprios planos de bacias podem trazer? E aí um pouco também a questão mais intrínseca da indústria. Hoje acho que não resta dúvida, né, nas questões aí de ESG, né, do ambiente, do social e da governança, esse modelo que traz esse tripé bastante intenso, na captação do recurso, né, ou seja, a indústria quando vai ao mercado buscar crédito, o setor financeiro coloca o risco hídrico na contabilidade do risco do acesso a esse crédito e também no mercado internacional. Então, o risco hídrico está no dia a dia da indústria, justamente para buscar essas soluções, porque seja na hora de buscar o crédito ou buscar o mercado, o risco hídrico e as questões climáticas, claro que estão muito presentes. E aí, trazer também alguns breves cases aí, né, de administração de risco hídrico, né? Esse é um exemplo que a Petrobras utiliza, por exemplo, né, que coloca alguns fatores, né, para calcular diariamente o risco hídrico, né, usando muitos parâmetros de disponibilidade, e aí sempre um desafio nosso, né? Talvez o instrumento mais esquecido da política, né? Ou com menos, o sistema de informações, né? Quem nunca se deparou com a dificuldade de buscar uma informação atual, com qualidade, atualizada. A vulnerabilidade, né? Ou seja, o quanto eu estou vulnerável daquela escassez ou daquela excesso de água, e qual é a nossa resiliência. E um botão de crise hídrica, um botão de emergência. E um dos grandes aprendizados foi que não basta ter o botão. É fundamental que tenha um fio condutor que leve o botão à solução já desenvolvida, né? Porque muitos na crise, aí olhando um pouco para o Sudeste, fomos lá e apertamos o botão, por exemplo, da prioridade para abastecimento público, que ninguém tem dúvida dessa prioridade. Só que muitas vezes no mesmo quarteirão você tem uma escola, você tem um prédio público, você tem um comércio, você tem uma residência na mesma rede de distribuição. Como você prioriza esse uso, no caso dos usos urbanos que estão muito misturados, né? Então, planos de contingência, né? No olhar aí um pouco do setor industrial, e sei que muitas cidades têm olhado para isso, alguns comitês têm começado a incorporar nos seus planos de bacias, ainda de uma forma muito tímida, essa questão de como lidar com as contingências, planos de contingência, de como fazer um pouco isso, até para um tema que eu vou falar um pouquinho a seguir, a gente sair um pouco dessa binariedade de crítico não crítico, com crise sem crise, né? A gente tentar criar um gradiente, e eu vou falar um pouquinho sobre isso a seguir. E claro que nas mudanças climáticas, né, e na própria gestão das águas, o número de certezas é gigantesco, né? Ou seja, se tem uma coisa que foi difícil manter na pandemia, foi o equilíbrio emocional, né? Justamente porque a gente não sabia como ia ser o dia seguinte do nosso cotidiano e uma série de incertezas. Então, a gente tem incertezas quanto ao comportamento da sociedade futura, naturalmente o perfil de consumo, o crescimento das regiões, né? A questão das emissões, os modelos climáticos, né? Que com quanta dificuldade de tentar projetar o futuro ou simular o futuro baseado no comportamento do passado, né? Será que usar a série histórica de 100 anos hoje permite a gente prever uma série de coisas? Os cenários regionais, né, acho que muitos colocaram aqui, os modelos de impacto e, naturalmente, os impactos locais, né, porque todo mundo mora no município, embora na gestão da bacia enquanto território, mas os municípios que não têm a dominabilidade das águas e que muitas vezes se sente sem responsabilidade, às vezes, na gestão das águas, embora a gestão territorial caiba aos municípios. Então, o papel dos municípios, dos prefeitos, nós entendemos como fundamental. E claro que essas incertezas não devem ser uma razão para não agir, né? E claro, decidir não agir pode ser não fazer nada,
como pode ser uma série de providências em virtude dessas incertezas que geram uma série de planos de ação que devem e precisam ser feitos por todos os setores aí usuários. E caminhando para o meu último, porque depois a gente vai ter um debate, acho que é o momento mais importante, queria só trazer 4 pontos, né? Primeiro que, para nós, setor usuário, né, a segurança hídrica ou a redução da insegurança hídrica, claro que passa por ter água, evidentemente, em quantidade e qualidade, para todos os usos, múltiplos. Mas também é preciso segurança decidória, né? Também é preciso segurança procedimental, institucional e regulatória. Então, esse conjunto de elementos compõe a segurança hídrica, além daquela simplesmente de ter água. E uma outra questão que eu já trouxe, né, um pouco dessa binariedade, né, do crítico não crítico, com crise sem crise, né, sempre fica uma pergunta: o que é a crise? Né? Talvez se a gente for discutir aqui, cada um vai ter uma visão do que é crise, no sentido de, na nossa olhar, crise é muito mais uma percepção de cada um, né, de como ela te atinge, porque ninguém tem dúvida que é na crise que catalisa as coisas, né? É na crise que faz a gente pensar diferente. É na crise que, às vezes, uma legislação que tinha como imutável, ela se torna flexível. Agora, o que é a crise, né? Ou seja, quem declara, como sai, quais são os gatilhos de entrada e de saída de uma crise, né? Será que uma crise pode se tornar uma situação crônica, seja de escassez ou não? O próprio Conselho Nacional de Recursos Hídricos, tem vários colegas aqui que participam, está discutindo uma proposta de resolução para critérios de declaração de crise hídrica no país, né? Ou seja, quais são esses critérios, né? Hoje, quando a Agência Nacional de Águas declarou, por exemplo, ano passado, criticidade em toda a bacia do Paraná, a ANA observou os seus critérios, mas tem lá como atribuição do Conselho definir esses critérios. Essa é uma discussão importante que todos acompanhem. Provavelmente até o final do ano vai ter alguma proposta de critérios para a declaração de criticidade hídrica no território nacional, que o Conselho está discutindo, justamente para a gente ter um semáforo, né? Um semáforo que saia dessa binariedade crítico-não crítico. É evidente que para o comando controle ter esse gradiente acaba sendo um pouco mais complicado, mas as experiências nacionais e internacionais demonstram um pouco que eu ter faixas de alerta, atenção e até a hora que eu chego na restrição, vai permitindo uma comunicação com o usuário, com a sociedade, que vai dizendo em relação ao status do que essa binariedade. E olhando um pouco para o sistema, né, de recursos hídricos como um todo, sempre aquela questão, né, na crise, de maneira geral, o sistema fica às vezes numa crise existencial, se ele vai ser telespectador ou se ele vai ser protagonista daquele momento que está ocorrendo. Então, acho que a gente tem cases muito bons no país, cases onde, durante a crise, o sistema ficou completamente às margens das decisões, não foi convidado a sentar à mesa em algumas tomadas de decisão. Então, acho que essa é uma reflexão importante do sistema, né? As questões de governança, transparência e participação, acho que esse é um outro aspecto fundamental, que os comitês, com as ferramentas de comunicação e educação que têm evoluído e o próprio monitoramento, ou seja, se aproximar do cidadão é algo que fortalece demais os pactos e as decisões nos comitês de bacias, né? Eu gosto muito de citar um exemplo lá nas bacias PCJ, na gestão do Cantareira. Nós temos lá uma rede de monitoramento com dados de chuva, vazão, de 10 em 10 minutos, são quase 50 postos, com hoje mais de 1 milhão de acessos. O pescador na beira do rio acessa o dado quando ele vai pôr o seu barco na água, né? A Defesa Civil usa, os usuários naturalmente usam. Então, ferramentas que levem o comitê para o dia a dia da gestão da bacia, isso traz... Para você ser protagonista na crise, você precisa ter um trabalho, um reconhecimento fora dela, né? Fora dela. E, por fim, um fortalecimento da capacidade institucional, né, dos órgãos que participam, da capacitação, que tanto aqui o INCOB está trazendo, para que a gente consiga um pouco, né, aquela história que a gente às vezes fica falando de nós para nós mesmos, né, e aquela frustração que muitos sentem, né, que às vezes conversando com as pessoas, ninguém sabe o que o Comitê de Bacias faz, se o comitê existe, quem aqui nunca gaguejou para responder, o que você faz lá no comitê. Então, de fato, essa questão da comunicação. E por fim, acho que a Suzana também já trouxe
A gente olha muito ainda para a gestão da oferta e a gestão da demanda em todos os setores, né? Seja na irrigação, seja na indústria, que tem tentado fazer a sua lição de casa, mas principalmente nas redes de distribuição e no consumo individual de cada um, a gestão da demanda tem um papel preponderante, principalmente para a gente reduzir a pressão sobre os mananciais e, junto com as ações estruturais, a infraestrutura verde, tantas outras ações, podem, nesse cardápio de solução, ajudar muito a gente desaprender e reaprender uma nova relação com a água e principalmente com esse fator imprevisível quase das mudanças climáticas. Então é isso, muito obrigado e depois eu fico à disposição para os nossos debates. Um grande abraço.